Tu mencionou a China aí. A China é um país que está em pleno desenvolvimento. Assim. Na verdade, agora está desacelerado, mas é um país grande e está aí, vamos lá, talvez em vias esteja forçando a barra, mas está numa briga pela hegemonia, de certa forma, mundial, assim, se contrapondo aos Estados Unidos. Né? Então, eu diria que as coisas vão bem lá. Não, hora nenhuma, eu neguei que a China não vai bem. Pelo contrário, a ditadura ela consegue ter uma característica que nas democracias você não consegue ter, que é continuidade. O cara vai chegar e falar, amigo, daqui 40 anos a gente vai aplicar um projeto hoje de educacional, vai ter esse sacrifício, mas nós vamos atingir isso aqui. Nós iremos fazer isso, daqui 40 anos vai atingir. Pô, vou te dar um exemplo fácil de entender para todo mundo que tá vendo aí. No governo Bolsonaro foi criada a Secretaria de Alfabetização, beleza? Pelo Carlos Nadalim, um monte de gente trabalhou lá, inclusive o Sérgio tá aqui, trabalhou lá. O governo Lula chegou e extinguiu o programa. O programa, inclusive, cara, que tinha um maior acesso no aplicativo, que era um programa que era Leia Pra Mim, né? Não é isso? Leia Pra Mim, Conta Pra Mim, que era um programa que fazia com que o pai lesse com o filho, e isso, assim, estatisticamente, com paper e pesquisa, mostra que isso potencializa muito o intelecto da criança, né? Ter a leitura juntamente com os pais. Extinguiram o programa. Então, assim, como que você vai dar uma continuidade a um bom trabalho se o cara que ganha, ele é o meu adversário, para não dar os louros para ele, eu vou acabar com aquele programa. Então é lógico que a China adota uma postura econômica de um livre mercado, completamente diferente do que... Você pode pegar qualquer comunista aí de meia tigela, ele vai defender algo que é completamente algo diferente do que a China faz, mas internamente você não tem aquilo que eu acredito que em outros países livres tenham. Eu duvido. Que você chega na China e você tem a liberdade, por exemplo, que até no Brasil muitas vezes você tem. Você pega, por exemplo... Você pega, por exemplo, ali alguns países que geralmente a esquerda gosta de exaltar, e levando até mesmo pro lado da questão LGBT, homossexuais são degolados, meu irmão, jogados em cima de prédio. Então, a maior parada LGBT do mundo Tel Aviv, só perde para São Paulo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? De que, sim, é óbvio que até mesmo numa ditadura você vai ter algumas coisas que vão dar certo. Inegavelmente. Tu falou aí de esquerda e direita. Cara, a direita no Brasil, ela é bastante confundida, assim, ela se mistura muito com a ideia do bolsonarismo, né? Tu concorda com isso? Tu acha que, assim, a gente tem uma direita fora do bolsonarismo que seja expressiva? Porque, assim, porra... Eu não quero dizer nada com isso, tá? Mas assim, tu é mais identificado mesmo com a galera do Bolsonaro, não é? Sim. Os caras estão te batendo agora, o cara. Não, é engraçado, né? Aqui dentro os caras me acusam que eu não tô do lado do Bolsonaro, mas fora eu sou os maiores bolsonaristas. Só pra você ver então, o nível de... E aí a gente tem o que a gente chama de direita no Brasil, todo mundo entende como bolsonarismo, né? É porque o que acontece? Primeiro, vou dar um passo anterior. Tá. Você tem a figura do Olavo de Carvalho, que faz uma pavimentação intelectual daquilo que basicamente não tinha aqui no nosso país. Juntamente com o Mário Ferreira dos Santos, mas principalmente o Olavo, que conseguiu trazer, por exemplo, para mim, quando eu tinha 13 anos, de uma forma assim, simples, uma forma, digamos assim, rasgada, o que é o que estava acontecendo. Inclusive, pode pesquisar aí. Em 2020, ele falou sobre a Lei Magnífica. Cara, assim... Você pode não gostar do cara, mas eu achei de verdade impressionante. Uhum. Ele falou, cara, talvez seja a única salvação, enfim, contra os comunolarápios, que era um jargão que ele usava assim. Então, ele tinha uma capacidade, e principalmente filosófica, cara, não somente política, mas filosófica, que eu gostava e muito. E só pra deixar bem claro, assim, o quanto que eu consigo e aprendi o que a Bíblia diz a respeito de você examinar tudo, extrair o que é bom, de que o Olavo, ele é católico, ele faz, assim, críticas severas ao protestantismo, ao Lutero, e eu sou protestante. Então, só para deixar claro que, assim, eu consigo, sabe, delimitar ali o que cada um consegue trazer, enfim, para o mundo em nível intelectual. E então isso foi pavimentado, veio 2016, e com esse boom político, que todo mundo, enfim, foi pra rua, etc e tal, você tem as pessoas se envolvendo mais com isso, mas o ponto realmente principal
foi quando teve a entrada do Bolsonaro, onde você quebra, digamos assim, aquela figura estereotipada de um político que, enfim, fala de uma forma mais aveludada, etc. E você vê um cara, meu irmão, que só você não matar, não roubar, não estrupar, não cometer latrocínio, tu vai pra lá, pi. Esse cara F é a vida da gente a vida inteira. Nós vamos passar a cabeça dele, tem que se F e acabou. Cara, assim, pra o que a gente vê em âmbito de política, assim, os caras prezando pela imagem, isso quebra totalmente, sabe, choca as pessoas. E o chocante sempre faz as pessoas refletirem, tanto pro bem quanto pro mal. Então eu acredito que a partir dali as pessoas realmente tiveram um interesse a mais de saber de fato, cara, quem que nos governou esse tempo todo? Porque no fim das contas, eu votei, por exemplo, na Aécio achando que ele era de direita. E eu não tenho dúvidas que muita gente também. Muita gente achava que o FHC era de direita, meu irmão. Se a gente pega o Dilma e Aécio tá mais à direita. Sim, só que era aquela coisa que a gente viu depois de um longo tempo, que agora tá, tipo assim, digamos, de uma maneira mais clara para as pessoas, que era a estratégia das tesouras. Era uma mesma tesoura que tem duas lâminas, mas as duas se convergem para a mesma finalidade. O próprio FHC mesmo, que foi, digamos, um opositor ao Lula, falou, cara, eu sou de esquerda e eles não acreditam. Deu uma folha, eu acho que para a Folha de São Paulo. E, pô, a gente tem o melhor exemplo agora, que é o Alckmin. O Alckmin é vice do Lula. Eu quero repetir isso. O Alckmin é vice do Lula. Até há menos de 10 anos atrás, o cara tava falando, o Lula quer voltar à cena do crime. Amigo, não tem como você não perceber que existia, nem que num plano que só que eles sabiam, uma estratégia muito grande de poder aqui no nosso país. Ponto. Isso é política, no fim das contas. É assim que funciona mesmo, não é? Em qual sentido? Porque eu concordo que política é arte, você articular, negociar, mas peraí, existe um limite moral. Pô, eu vou chegar pra você e falar assim, meu irmão, tu é um criminoso, entendeu? E aí, depois de anos, você torna o vice do cara? Bom, eu suponho que quando o cara tava falando que ele era um criminoso, também faz parte do jogo político. É só a gente ver os debates, que não precisa ser criminoso. A gente vê como... Mas aí, esse ponto, calma, eu concordo que, de fato, a política no Brasil, ela se tornou o seguinte, quem tem o melhor marqueteiro ganha. Ou seja, não importa se o cara realmente é virtuoso. Isso, inclusive, é algo no seguinte sentido. Antigamente... Porra, isso que tu falou é uma das principais verdades de como a democracia funciona no Brasil. Meu irmão, por que você chama alguém hoje, um político, enfim, os caras... Eu não caguei pra me chamar de Vossa Excelência. Se me chamar de você, tá show. Mas os ministros, amigo, do STF, vai um advogado, e inclusive tem filmagem disso falando você. Eles ficam assim, pistola. Por que chama-se de Vossa Excelência? Que deveria ser uma pessoa que é excelente em algo. Isso era direcionado para reis e rainhas. Escolhia-se quem era o melhor, o excelente para poder governar aquele país, é uma pessoa capacitada, uma pessoa que vai conseguir, enfim, fazer com que o nosso mercado chegue para outros países, com que a gente tenha um bom armamento bélico, um bom exército, vai nos proteger, vai trazer alimento, beleza. Ele era excelente em governar o país, tá? O Sérgio Cabral é Vossa Excelência? Um cara, calma, não precisa responder não, que foi condenado a 400 anos, quer dizer, então, que o Lula, condenado em 3 instâncias, condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ele é uma pessoa excelente? Quer dizer, então, que uma pessoa que dá penas desproporcionais para crimes que a esquerda cansou de cometer é uma pessoa excelente? Então, o que a política se tornou aqui no nosso país? Quem tem o melhor marqueteiro? Então, não importa se você tem virtude ou não. Não importa se você é um cara honesto, se você quer realmente o bem do país. Afinal de contas, não importa nem eu realmente ter aquelas habilidades. O que importa é eu te enganar durante a eleição. Quem vai conseguir gerar a melhor narrativa, vai ter o domínio da internet, vai ter o domínio das mídias tradicionais. Comprar uns votos. Comprar os votos. E aí nós vamos chegar no poder. E aí, amigo, eu cheguei lá, não importa mais nada.